Bem, amado, estou de volta com os vídeos. Faltando poucas partes para terminarmos esse estudo da Igreja Bíblica. Vamos para a parte 39. A fundada por Cristo, a original. Nós paramos. Tito 3:15. Tito 3:15. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, olha aí, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, ímpios a religiosos e religiosos. Quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali, embora acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Mais recomendações de Paulo a Tito no manejo com os gentios. Está bem clara a mensagem neste capítulo, que dispensa até de muitos comentários. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus antigamente falava em voz audível aos profetas, para que esses transmitissem as mensagens ao povo hebreu. As pessoas que nasceram e já tinham idade de juízo, falou após o ano 30 depois de Cristo, através de Cristo de Nazaré, homem, e depois de 33, através de Cristo ressuscitado, o Consolador, o Espírito Santo, e fala através da sua igreja, dos membros de seu corpo, os filhos, os eleitos, os escolhidos, os mais que vencedores, os que são propriedade exclusiva de Deus. Hebreus 1:8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O trono de Cristo subsiste
pelos séculos dos séculos, até a eternidade. Cetro, poder de Cristo, de equidade. Cetro de equidade é o cetro do reino dele, ou seja, governa a terra no plano físico e espiritual com poder, equilíbrio, justiça, soberania e imparcialidade. Hebreus, capítulo 3, versículo 6 ao 8. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, pessoas, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Templo é casa de Deus? Templo religioso é casa de Deus? Claro que não. Já foi para os judeus no tempo da lei mosaica. Porém, agora ficou bem claro onde é a casa de Deus, onde seu filho habita, nos seus filhos. Aqueles que ouviram a sua voz por terem sido escolhidos antes da fundação do mundo. Quem não ouviu ou ainda vai ouvir ou nunca ouvirá por não ter sido escolhido antes da fundação do mundo por Deus. Isto é um mistério de Deus que cabe a nós aceitar e não questionar. No meu entendimento deste assunto de eleição, creio que possa haver os eleitos antes da fundação do mundo, sim. Mas também creio que Deus tem a presciência daqueles que poderão ser salvos buscando o conhecimento do Evangelho da graça de graça e tendo um entendimento posterior à fundação do mundo. Assim como tem os filhos da perdição, que foram criados para a perdição mesmo. Judas é um exemplo. Todos os seres humanos mortos em batalhas no Antigo Testamento que Davi matou, etc. Este assunto é bem complexo, que deve ser muito bem estudado e revelado por Deus o correto entendimento. É entre Deus e cada um de nós esta revelação. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos que confiar no Evangelho da graça de graça para que possamos alcançar misericórdia do Pai, a fim de sermos ajudados pelo Pai em tempo oportuno. O Pai ama ver seus filhos estudando e buscando conhecer o Evangelho da graça de graça. E assim que aprendem, passam adiante para seus próximos. É uma alegria descobrir este grande tesouro na vida, o entendimento do Evangelho da graça de graça. E uma alegria maior poder levar este tesouro para que um número maior de pessoas possíveis também entenda e sinta esta mesma alegria, assim fazendo uma grande corrente do bem. Começou com Paulo e hoje em dia já são milhares, talvez milhões, ainda muito pouco, perto dos 7 bilhões de habitantes no mundo de hoje e mais de 100 bilhões em média que já existiram na Terra. Infelizmente, muito pouco que vai conhecer o Evangelho da graça de graça. Então começou com Paulo e hoje em dia são milhares, talvez milhões, já com a mente de Cristo, isto é, com este lindo entendimento deste poderoso Evangelho que transforma vidas e dá continuidade da existência pós-morte, pós-descida carnal à sepultura. Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Cristo é a causa da eterna salvação de todo aquele que o obedece. Todo aquele que tem a mente de Cristo. Todo aquele que entendeu e pratica o Evangelho da graça de graça. Todo aquele que foi escolhido para a salvação antes de estar no ventre de sua mãe. Se for um escolhido, vai cair a ficha dele algum dia de sua vida, antes de sua morte física e descida à sepultura. Hebreus 5, 13, 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
os religiosos são meninos. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os escolhidos, e os que vão ter esse entendimento do Evangelho da Graça, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pessoas que ainda não entenderam o Evangelho da Graça, principalmente os religiosos, tomam leitinho há anos, décadas, infelizmente, dado por líderes religiosos que também tomam leitinho. Leitinho é a lei de Moisés, a legalidade, a religiosidade, a vida religiosa por algumas horas por semana. Alimento sólido é o Evangelho da Graça de Graça, é a nova aliança, é a vida espiritual 24 horas diariamente no chão da vida. Pois somente os que se alimentam de alimentos sólidos é quem tem a mente de Cristo. Logo discerne bem o que é o bem que vem de Deus e o que é o mal que vem da consciência egoísta, anticristão, práticas da carne, desobediência a Deus e ao Evangelho da Graça de Graça. Hebreus 7, capítulo 7, versículo 23 a 28. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória! Hebreus nos alerta para a mudança de sacerdócio, ou seja, de mestres, líderes religiosos judeus, profetas, pastores, etc., que eram intermediários entre Deus e o povo. Aqueles, antes de 33, depois do ano 33, eram homens fracos e sujeitos a pecados também. Por isso Cristo se tornou o único sacerdote, na verdade, o sumo sacerdote, que devemos honras, obediência, reverência, adoração e idolatria. Ele é majestoso, sem pecados, amoroso, fiel, onipresente, onisciente, onipotente. Não há outro sumo sacerdote que nos leve ao Pai na nova aliança, desde o ano de 33 depois de Cristo. Por isso, a extinção da lei de Moisés, da legalidade, da religiosidade, dos rituais, dos dogmas religiosos. Adoramos o Pai e o Filho em espírito e em verdade 24 horas, diariamente com o nosso viver. Este é o culto que podemos praticar a Deus Todo-Poderoso e Majestoso, Criador da terra e tudo que há nela. O Pai tornou o Filho, Cristo, o nosso sumo sacerdote, e os seus filhos os tornou sacerdotes. Todo aquele que entende o Evangelho da Graça de Graça se torna um sacerdote. Irmão, coisa mais linda isso, hein? Bem, amado, vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo, querendo papai.